A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja na sua casa e no seu lar. Amém. Hoje nós vamos estudar algo muito maravilhoso. Jesus e o destino do mundo. E quando a gente fala em destino, a gente fala em futuro. E quando a gente fala em futuro, a gente fala em quê? A volta de Jesus. Sim, a Bíblia ela registra uma das maiores promessas de Deus. É que Jesus vai voltar para resgatar os seus filhos. Eu posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Um aleluia? Isso mesmo, Jesus vai voltar para resgatar a mim e a você. Isso não é maravilhoso? Isso é motivo de muita alegria. Mas nós vamos estudar aqui por que Jesus ainda não voltou. Quais são os sinais da volta de Jesus? Jesus está demorando demais. O Senhor está demorando a voltar. Quais foram as promessas de Jesus? Jesus virá uma segunda vez? O que a Bíblia diz sobre isso? Como vai ser esse retorno de Jesus? Como que vai ser isso? Como ele vai voltar? Será que só algumas pessoas vão ver? Só os crentes? Só os que esperaram? E o que vai acontecer com aqueles que foram fiéis e acreditaram em Jesus durante a sua vida? E aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Bom, uma coisa é certa. Jesus disse que viria e ele veio a esse mundo. Jesus disse que morreria, que ressuscitaria, ele morreu e ressuscitou. Jesus disse que vai voltar. Então espere, porque ele vai voltar. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, nos assegura: aquele que vem virá e não tardará. Mas por que ele está demorando tanto? Já tem mais de 2000 anos. Nós vamos estudar tudo isso e vamos entender o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Mas para a gente estudar sobre a vinda de Jesus, antes de eu te responder todas essas perguntas e mais algumas outras, eu quero ler com você uma história que relata muito bem a respeito da vinda de Jesus. E essa história, ela está escrita em Mateus, no capítulo 25, nos versos de 1 a 13. Ali fala de algumas mulheres que estavam se preparando para um casamento, esperando o noivo. Vamos ver o que aconteceu? Abra sua Bíblia. No vídeo anterior, eu pedi que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25, para a gente ler os versos de 1 a 13. Para a gente ver uma história que relata muito bem a volta de Jesus. Vamos ler? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora.
A palavra de Deus diz que o retorno de Jesus vai ser como a vinda de um ladrão, semelhante a um ladrão que vem roubar a uma residência. Se você já teve a sua residência roubada, com certeza já leu em noticiários que vários dias acontecem roubos, o ladrão não avisa, hoje eu vou roubar tal casa, hoje eu vou roubar a sua casa. Não, ele simplesmente vem e rouba. E quando a gente vê, já foi tudo levado. A vinda do Senhor Jesus, ela vai ser assim, uma surpresa, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai, o nosso Deus. Uma coisa engraçada nessa história era que todos estavam ansiosos para participar do casamento. Ansiedade, a gente sabe que é a doença desse século, mas a ansiedade, ela pode te atrapalhar, ela pode fazer você não se preparar para a vinda do Senhor, porque você pode estar tão apressado com isso que não vai ter. Continuando, a ansiedade pode fazer você ir para uma festa sem se preparar. Então tomamos cuidado com a ansiedade. A palavra de Deus diz assim: lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de cada um de nós. Vamos confiar nele, que Ele está no controle de tudo. Então 10 virgens eram damas da noiva, estavam com seus lindos vestidos. Para caminhar na noite escura, levavam lâmpadas abastecidas com azeite. Deveriam acender a luz assim que o noivo passasse com uma procissão em direção à casa da noiva. O trabalho das damas era iluminar o caminho. Semelhante a isso, nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós, os cristãos que cremos em Jesus e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, somos o quê? A luz do mundo. Sim, nós iluminamos o caminho para o Senhor. Eu em mim mesmo não tenho nada para ensinar, mas o Senhor Jesus, o meu Deus, o meu Salvador, Ele me ensina para que eu possa compartilhar com você. E assim eu consigo iluminar a luz que eu recebi de Jesus, eu consigo brilhar sobre a sua vida. Isso é maravilhoso demais. Para que você possa brilhar na vida de outras pessoas, das pessoas que convivem com você. Então, tudo que essas damas precisavam era ter azeite necessário para que não faltasse luz quando o noivo chegasse. Porém, o noivo demorou mais do que esperado. Ficou tarde e todas adormeceram. Esse é um ponto importante. Todas as virgens, as 10 virgens, adormeceram. Elas esperaram e todas adormeceram. O que isso me revela? Revela que até mesmo as pessoas que acreditam em Jesus, até as pessoas que aceitaram Jesus, vão adormecer, porque vão julgar demorada a vinda de Jesus e podem vir adormecer. Então, metade das damas se preparou para um imprevisto e trouxeram mais azeite. Quando o noivo chegou, que foi dito, eis o noivo, todas acordaram. Todas. Até todas que estavam dormindo, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes acordaram. Mas somente 5 tinham luz, tinham azeite. As outras 5 ficaram desesperadas e saíram correndo pedindo, começaram pedindo para 5 que tinham azeite. Elas disseram, não, se a gente der para vocês vai faltar para a gente. E o que a gente aprende com isso? Como que está a nossa preparação para a volta? E Jesus está demorando tanto para voltar, não desde a época dos meus avós, tataravós, bisavós, todo mundo falava que Jesus ia voltar. Já se passaram 2000 anos dessa palavra, dessa promessa e até hoje não aconteceu nada. O que será que está acontecendo? Por que ele está demorando tanto a voltar? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Em 1 João 1, nós vamos ler aqui nos versos de 8 a 10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus cessarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então o Senhor não está demorando, Ele está sendo paciente, misericordioso, longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor tem misericórdia da sua vida e Ele quer que você escute essa palavra e tome a sua decisão e tenha a sua vida transformada por Ele, em nome de Jesus. E qual é a promessa que o Senhor Jesus deixou na palavra dele sobre a sua vinda? Vamos ler lá em João, no capítulo 14, no verso 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito, pois vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O Senhor está preparando o nosso lugar. O Senhor Jesus está preparando a nossa recepção. Então vamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Salvador, porque eu almejo esse dia e eu tenho certeza que o Senhor almeja encontrar com você no céu. E como nós devemos considerar essa promessa de Jesus? Vamos ler lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim que nós devemos aguardar essa promessa. Como será a segunda vinda de Jesus? Como Jesus virá pela segunda vez? Vamos ler em Mateus 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus, o Pai. Que maravilha! E quantos verão esse glorioso retorno de Jesus? Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Todo mundo verá, todas as pessoas verão, todos verão a volta do Senhor Jesus. E qual será o propósito da volta de Jesus? Qual é o propósito da vinda de Jesus? Mateus 16, 27 nos responde: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele vem para retribuir a cada um conforme as obras que viveram aqui, conforme as suas escolhas. Então não perca a sua oportunidade. Você tem uma escolha hoje, a porta da graça está aí aberta. Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir essa palavra. O Senhor está clamando, está te esperando, está te chamando, porque Ele quer passar uma eternidade com você, e não só com você, mas com as pessoas que você ama. O Senhor Jesus veio a esse mundo e se entregou para que eu e você pudéssemos ter novamente o direito à vida eterna, porque isso foi nos tirado por conta do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram em Cristo, morreram acreditando, entregaram a sua vida em Jesus? O que vai acontecer? Aqueles que morreram esperando a volta de Jesus. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos do 13 ao 16, nos responde. Aqui nessa palavra nós vamos entender o que vai acontecer com os mortos que aguardaram a vinda de Jesus. Olha o que diz aqui: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. Qual será a situação dos mortos em Cristo e a vinda de Jesus? Vamos ler? Continuar a leitura em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram com esperança, aguardando o retorno de Jesus, eles serão os primeiros a ressuscitar e contemplar aquele maravilhoso dia, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero estar lá. Isso se eu não estiver viva a quando o Senhor voltar. Mas o que vai acontecer com quem estiver vivo no retorno de Jesus? O que vai acontecer? Vamos continuar lendo, verso 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Paulo, ele acreditava que ele estaria vivo na volta de Jesus. Ele viveu a vida dele, os dias de vida que ele teve, aguardando o retorno de Jesus. E eu quero viver os meus dias de vida aguardando esse dia tão maravilhoso. Os que estiverem vivos, eles serão arrebatados juntamente com os que ressuscitaram primeiro, lá para encontrar o Senhor nos ares. Que maravilha! Já ouviu falar de arrebatamento secreto? Pois é, a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser visível. Todas as pessoas verão os santos de Deus sendo arrebatados aos ares para o encontro com seu Salvador. E eu quero me encontrar com o Senhor, e quando vê-lo, dar aquele abraço maravilhoso em Jesus e dizer: eis o meu Deus a quem eu aguardava, o meu Senhor querido. E que você esteja lá também, nesse maravilhoso dia, aguardando e contemplando a gloriosa volta de Jesus.